Glória a Deus, bom dia a todos, paz seja convosco. Estamos aqui nesse domingo abençoado para mais uma DBQ Podcast, a nossa escola bíblica online. E eu sei que Deus tem algo poderoso para nos entregar nesta manhã, né? Nossas professoras aí maravilhosas hoje, né? A irmã Rosângela, a pastora Rosilene Souza, que Deus possa usar e abençoar elas poderosamente. E hoje, né, nós estamos na nossa 7ª lição da revista Códigos do Novo Mundo. Gente, essa revista é top. Adquira a sua por apenas R$ 10. E o tema de hoje é masculinidade e feminilidade, protótipos divinos, né? As nossas professoras estarão falando desse tema hoje e Deus vai nos entregar algo poderoso nesta manhã. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós somos gratos a Ti por mais esse dia, por esta manhã maravilhosa, de nós estarmos aqui, meu Deus, para pregar a Tua palavra, para ensinar a Tua palavra, meu Deus, a cada uma dessas pessoas que estão na sua casa ou no seu trabalho, meu Deus, que essa palavra possa ficar no coração de cada um e que tudo que for falado aqui seja para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Usa a vida das Tuas servas, pastora Rosilene Souza, a irmã Rosângela, meu Deus, para estar ministrando essa aula, meu Deus, falando da Tua palavra. Meu Deus, que toda obra maligna caia por terra e que o Senhor possa permanecer conosco, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, vamos lá, né, na nossa lição, e vamos falar um pouco, né, sobre esse tema de masculinidade e feminilidade, protótipo divino. Né? E o nosso texto bíblico que eu quero ler é Gênesis 1, 27. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Né? E a gente vê aí, né, que como o diabo tem com o seu sapatinho de veludo, né, aí como fermento levedando toda a massa, e nós temos isso. Mas eu quero ler um pouquinho da nossa introdução para você já ir se familiarizando aí com o nosso tema. Que é, na nossa era pós-moderna, afirma-se que a masculinidade e a feminilidade são uma construção social resultante de um longo processo histórico de doutrinação. A ideologia de gênero nega que o ser humano foi criado por Deus com um ser binário, masculino e feminino. Afirma que, e nas palavras diz que afirma que a ideologia de gênero, bem como a orientação sexual, não pode ser determinada pela anatomia do corpo. Né? E nós estamos vendo assim que eles acham assim que eles têm visto muito que fala que a criança nasce menino ou menina, mas eles vão descobrir depois que eles estiver crescidos, estiver adulto, eles vão descobrir o que é que eles querem ser. E que não existe, né? Que a Bíblia não é uma verdade que a Bíblia fala que existe homem e mulher. E nós acabamos de ler no texto que Deus criou homem e mulher, né? Deus criou. E isso, nós cremos nessa verdade, em qual o mundo hoje descarta essa verdade. Né? Fala que é um tema, é um texto ultrapassado, que a gente tem sempre abordado esse tema nas nossas lições, que é que eles falam que a Bíblia é ultrapassada, que tem que rever esses conceitos, que não é assim, que eles acreditam nas inverdades que o diabo vem colocando na mente do povo, né, na sociedade de hoje, nesse mundo pós-moderno. Né? E essa ideia, essa ideologia, vem para deturpar a verdade em que nós cremos, a palavra de Deus, que fala que é ultrapassado, que é velho. Isso foi formado do jeito que eles queriam. Mas a própria palavra de Deus fala que a palavra de Deus ela se renova a cada manhã. Que a palavra de Deus ela se renova a cada dia. Então, como que uma palavra que
que a Bíblia afirma que Deus criou homem e mulher, macho e fêmea, né? Como é que isso é uma mentira, que isso é inverdade, que isso é ultrapassado, né? Nós cremos totalmente diferente. E isso, né, é isso que eles pregam, porque o que eles querem que as pessoas acreditem é para tirar toda essa parte de pecado, amenizar o pecado deles, que a Bíblia afirma que isso é verdade, né? Que Deus criou, sim, homem e mulher. Então, eles estão invertendo esses papéis aí, querendo, sim, que a Bíblia seja reescrita, acho que cortando essas partes, ou que isso é o fim do mundo. Então, assim, a gente vê, né, na construção. A senhora pode complementar um pouco aí sobre a introdução para a gente complementar o nosso tema. Bom dia, paz seja convosco e que você seja abençoado através dessa aula. Por quê? Porque essa aula ela tira a dúvida de muitas pessoas, né? Sim. Hoje, muitas você vai assim ver essas ações que têm acontecido no Brasil, falando exatamente que menina não é menina, o menino não é menino, você tem o direito de escolher quem você quer ser. E aí, quando você vai para a palavra de Deus, você vê que Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança de Deus os criou, macho e fêmea. Sim. Deus só criou o homem e a mulher. Não existe meio termos. Como hoje quero introduzir isso na cabeça da sociedade, do ser humano, principalmente, gente, das nossas crianças e adolescentes. Então, eles querem introduzir isso. E através dessa cultura, o que hoje se modernizou tanto, que eles querem dizer o quê? Que você nasce, mas você não é homem, você não é mulher. Você tem o direito de, quando você tiver... Hoje, os pais estão autorizando a criança com 5 anos escolher o que ela quer ser. Com 9 anos, mudar de sexo. Escolher o que quer ser. Só que quando você vai para a palavra, você vê que Deus criou. E ainda, o que tem acontecido? Porque isso tem atingido não somente a sociedade, mas os cristãos também. Tem quantos cristãos hoje estão passando por isso? Né? Você vê pessoas que foram criadas dentro do evangelho e aí quando cresce muda a mentalidade. O diabo tem usado essas situações que hoje é exposta, você pode escolher, você pode assistir o que você quer, é pornografia dentro de casa, fora de casa, é na escola. Isso tem criado na cabeça das pessoas que ela pode ser o que elas quiserem, né? Mas quando você vai para a palavra de Deus, em Tito 2, você vai lá para o 4 e o 5, está falando o quê? Que isso começou há muito tempo. Não é de agora, por falta de ensinamento dentro de casa. Fala que as mulheres mais velhas, era para ensinar as mulheres mais novas, ensinar a família dentro de casa, casou, teve filho, comece a educar os filhos desde muito cedo, dentro da palavra de Deus. A gente também teve outra aula que fala sobre geracional. Então, falar o que? Geração, quer dizer o que? Que você tem que ensinar essa geração desde muito cedo, dentro da palavra, alicerçar essas crianças, a sua família, dentro da palavra de Deus, para quando ela chegar lá na escola, que ela se deparar com o que está acontecendo hoje, isso não venha atingir a sua vida. De uma forma que tire ela da verdade da palavra de Deus. Porque é isso que tem acontecido. Você ensina, ou então você não ensina, você passa só um rascunho para ela, e quando ela chega na faculdade, ela não está alicerçada na palavra de Deus, tudo que é ensinado lá, ela absorve. Tudo que é colocado em pauta lá na escola, ela absorve. E quando chega em casa, a mãe diz assim, olha, a palavra de Deus diz isso. Não, mãe, mas lá na escola eu aprendi que pode isso. Meu professor é o que sabe, Meu né? professor é o que sabe. Lá eu posso. E aí você vai fazer o quê? Se você não ensinou desde cedo a verdade da palavra de Deus para ele. Não inculcou, né? Não inculcou na mente dessa criança que ela é uma mulher e que ele é um homem. E que nada disso pode ser mudado. Porque hoje é muito fácil mudar. Mas a verdade realmente é a palavra de Deus. Não muda. Pode continuar. Pois é, né? É por isso que nós temos que inculcar nossas crianças, né? E porque eles têm assim, eu quero que prove. Se for provado, hoje tudo é cientificamente provado.
Verdade. Então, se uma vozinha for falar a verdade, vó, né? A senhora tá. Vó, hoje não é mais assim, não. Mãe, a senhora não sabe de nada, entendeu? Que sabe é os que estão com essas inverdades agora que o diabo já infiltrou na mente, né? Já inculcou neles, estão passando a verdade, então é aceito. Aqui em casa, os familiares, os mais velhos, não sabem mais, já está ultrapassado. Mas isso aí, não é assim mais não, vó. Olha isso. Deixa eu só complementar aqui, pastora, porque quando fala assim, a construção histórica de um engano. O inferno trabalha por meio de longos processos. Não pense que é rápido. Sim, é isso que eu Se falo. nós formos ver o que está acontecendo hoje na nossa sociedade, no mundo, eu vou falar assim, no mundo, isso não começou há 2 anos, 3 anos, há 10 anos atrás. Isso começou há 40 anos atrás, há 50 anos atrás. São muito tempo que o inferno vem trabalhando na mente de pessoas inteligentes, criando leis, criando situações, projetos, para que hoje chegue no estado que está. E primeiro, esses projetos, né, essas manifestações, parecia ser muito boa, né, que é o direito da mulher votar, que é, sabe, mas só que o diabo ele já estava assim, opa, a gente começa assim e depois, né, Se estende. É igual como aqui fala mesmo no texto que como o fermento leveda toda a massa, quer dizer, como é que a gente faz um bolo? A gente coloca o fermento ali, a gente nem vê o fermento. De repente, cresceu, né? E é assim, ele infiltra ali parecendo uma ideia boa, né? Opa, que legal, olha, estão se movimentando para isso, que bom, que legal. Mas não sabe o que é que tem por trás dessas manifestações, né? Dessas reivindicação aí deles, né? E o diabo ele já joga isso que é para poder chegar de mansinho. Porque se colocar, né, que até a gente já falou nas aulas passadas, né, irmã Rosane? Se chegar, é assim, todo mundo se assusta, vai rejeitar. Mas como parece ser normal, tá natural, né, com essas parecendo simples e uma coisa boa, é isso que o diabo faz, né? E nós temos que estar atento a isso e nos posicionar, né? E cuidar com as nossas crianças, nossos adolescentes, porque a gente a gente poderia muito mais ter nos levantado muito antes. E agora, né, estamos correndo atrás do tempo, né? A gente vê assim que a cultura, antes da nossa cultura, bem antes, a gente via que as nossas mulheres, né, que as mulheres elas se privavam, elas se guardavam. Hoje não, né? Como aqui fala assim, pareciam ser legítimas do princípio, mas estavam em grande medida contaminadas por toda semente de revolta, de maneira que logo descambaram para tópicos como aborto, né, esterilização e liberdade sexual, né, a segunda onda do feminismo, né, que hoje eles pregam tudo o oposto, e está natural, e está tudo bem. Você vai num psicólogo, ainda mais que não é evangélico, é assustador. É assim, a fala deles é essa. E está tudo bem. Né? É assim que você pensa, e está tudo bem, não está nem aí para ninguém, e está tudo bem. Né? São que estão pregando totalmente o oposto da palavra de Deus. E isso é assustador. Né? Ainda mais agora nossos adolescentes na escola. Gente, eles estão pregando totalmente o oposto do que a Bíblia fala. A Bíblia está, né, quando fala, não, mas a Bíblia fala isso. Não, isso aí é ultrapassado, tem que ser revista, tem que ser, né, pregado de novo, tem que ser reformado. E isso é um perigo. Né? A gente fala aqui também que eles passam a incentivar, né, a emancipação da atividade doméstica, a liberação da maternidade, a liberação sexual. Então, na escala dessa descaracterização, né, uma Simone aí, feminista, marxista, né, fala que ninguém nasce mulher, assim como a irmã Rosângela acabou de falar, que ninguém nasce mulher,
torna-se mulher do jeito que ela quer. Se ela quiser o que for ser, tá aceito. E tá tudo bem, que é assim que eles falam. E tá tudo bem. É isso que você quiser, você tem esse direito, né? Eu já vi até falando que quando Adão e Eva pecou, eles falam que a Eva, quando Adão e Eva não, quando a Eva, né, fala assim, mas gente, que absurdo, que fala assim, que ela não teve, que ela queria era só crescer, conhecer, e não pôde, não teve esse direito de conhecer. Olha só como aqueles... A mulher que pode se levantar para crescer, para, como é que diz? Evoluir, não pode. E a gente via que as nossas mulheres, antigamente, elas se privavam, elas casavam virgem, era mulher só, né, do seu marido, elas lutavam pelo seu casamento. Hoje não, o casamento tá, eu vou casar, se não der, né, eu largo. Tá assim, banal, né? E a gente via que nós tínhamos essa cultura, sim, de que uma mulher se resguardava para o seu casamento e cuidava do seu casamento, zelava pelo seu casamento, né? E a gente está vendo assim tudo tão banal, né? Aí muitos filósofos que construíram também levantaram essa bandeira do LGBTQI+, que quando fala, né, do feminismo, que tem, né, são pessoas que a gente vê, são pessoas muito inteligentes, que só foram usada com ideias que veio da onde? Do inferno, para atingir as pessoas. E você vai ver que a Simone, quando fala aqui, que ela foi o quê? Ela foi a maior defensora do amor livre. Que é amor livre? Você pode amar quem você quiser, você pode ficar com quem você quiser. Ela foi defensora. Mas só que aí, quando veio com essa ideia do feminismo, as mulheres teve uma ideia boa. Qual era a ideia? Defender os seus direitos. E todo mundo tem direito de defender os seus direitos. Só que através dessa ideia boa já veio outras situações que joga, né? Causou muito problema na sociedade. Por quê? Porque elas começaram, o feminismo começou o quê? Trabalhar em 3 pilares. Autoconhecimento, autoconfiança e autogestão. Se elas se unirem, tudo isso aqui, com esses poderes de autoconhecimento, de autoconfiança e autogestão, isso elas vão construir uma base que se fortalecerão para se impor e reivindicar tudo o que elas quiserem. Aí entra o aborto, entra tudo o que elas querem na pauta que hoje está sendo colocada. Mulher, você tem direito de abortar o filho com 9 meses. Hoje, e não é crime. Hoje, vocês viram o que aconteceu em São Paulo? A avenida lá lotada de mulheres para que o quê? Que o aborto não seja crime. Porque não é crime, é um assassinato. Com 9 meses é assassinato, gente. Mas eles estão lutando, porque esse feminismo hoje está lutando pelo quê? Reivindicando o quê? Os direitos que elas acreditam para a vida dela, mesmo que seja contra a palavra de Deus, porque matar é crime. Mas eu sou o quê? O corpo e minhas regras. É eu que mando. As regras são minhas. Então, eu tenho o direito de fazer o que quiser, até me tornar um assassino. Eu tenho esse direito. E com tudo isso foi ideia que começou muito boa, reivindicando os direitos. E aí, quando eu fiquei vendo uma pastora, Tânia Tereza, e ela falando, quando ela estava falando lá de Sansão e Dalila, ela falou o quê? O diabo ele só usa pessoas. Dalila foi usada pelo diabo para quê? Para mentir, enganar Sansão. Então, as pessoas elas são usadas pelo diabo, mas elas não reconhecem que são usadas. E outra coisa, o diabo não vai aplaudir você, não. Ele não vai dar direito para você. Quando tudo aconteceu lá, que Sansão foi realmente preso, pego, aí o que aconteceu? Se reuniram todos para ir fazer uma festa para o deus Dagon. Aplauso foi para quem? Para Dalila? Não, ela só foi usada por Satanás para atingir o alvo que eles queriam. Mas na hora de aplaudir, na hora de ser homenageado, foi Dagon, o deus que eles serviam.
que foi o aplauso, que foi tudo foi para ele, não foi para Dalila. Então, quando essas pessoas aqui entenderem que elas estão sendo usadas nas escolas, estão sendo usadas no plenário, estão sendo usadas para fazer leis, tudo, no dia que eles fizer tudo que o diabo quer, eles não vão ser aplaudidos. Tem alguém por trás deles maior do que eles para ser aplaudido. Então, são ideias que estão sendo colocadas e o povo não reconhece que estão sendo usados, que estão sendo só marionete na mão de quem a autoridade está maior ainda. Amém? Então, era isso que eu queria compartilhar. É porque hoje, né, o mundo pode tudo, né? E a palavra de Deus prega o contrário, que é a verdade. E eu acho interessante quando a gente fala que é o mundo machista, que é a mulher inferior, só para terminar aqui, é confiar ao homem a liderança do lar, promove uma cultura machista. Mas será que é isso mesmo? Que eu acho assim que é até um privilégio que Deus colocou, assim, que o homem é o provedor, o cuidador, né? E é um privilégio para a mulher isso, e a mulher ainda acha ruim, né? A sociedade pensa totalmente contrária à palavra de Deus, porque o plano de Deus ele é perfeito, não tem como ter suspeita. E para a gente começar, né, irmã, você quer falar aí sobre o modelo bíblico, engrenagem perfeita? Assim, eu só quero falar assim, quando fala que o homem, as funções de provedor da casa, protetor da criação, eu acho interessante que fala assim que é uma responsabilidade tão grande, que sem uma base sólida, valores e princípios, muito sucumbe diante dela. Liderar requer qualidade como coragem, força física e ainda generosidade. Aí eu fico olhando assim, quando você vê homens que deixam de cumprir o seu papel, porque isso foi dado por Deus, né? Quando Deus criou o homem, ele colocou no jardim do Éden, ele deu autoridade, ele deu poder para o homem cultivar, para o homem cuidar. Então, quando fala assim que o homem ele tem esse poder de proteger a sua casa, e muitos estão deixando de fazer isso. Eu fico olhando assim, quantos crianças, adolescentes, revoltados, por quê? Porque tem o pai, mas o pai não tem cuidado da casa. Por quê? Porque aqui fala que exige o quê? Coragem. E muitos não têm coragem mais de cuidar, de gerenciar a sua casa, a sua família. Isso é triste. Eu vi um podcast, eu vi um relato de um pastor falando que ele disse assim que estava depois do culto, uma criança veio conversar com ele, e ele conversando, olhando na cara da criança. E aí ele disse assim, eu fico muito feliz, pastor, que o senhor esteja conversando comigo frente a frente. Meu pai não faz isso. Quando eu estou em casa, eu quero conversar com meu pai, ele está no celular. Quando eu quero conversar com ele não tem tempo. Então, muitos pais têm deixado de cumprir a sua obrigação dentro de casa de ser provedor, de ser cuidador, de ser aquele pai que protege a sua família. Tem deixado de cumprir esse papel. E tem entrado na onda de que eu só tenho o direito de colocar a alimentação. O resto é a mulher. A mulher é um auxiliador importantíssimo. A mulher tem um papel assim, eu sou muito feliz por ser mulher. Eu sou muito feliz por ser dona de casa, por ser mãe, por ser esposa. Isso para mim assim é algo que é muito alegre no meu coração. É algo que eu tenho certeza que Deus me escolheu para ser. Pois é, enquanto muitos acham que isso, né, não, que não pode ser não, que isso é viver sobre o jugo, desigual, né, desigual do homem, né, e Deus criou a auxiliadora. Quando até fala aqui que a auxiliadora soa como uma pessoa inferior, né, e é um complemento, né, do homem. O homem não viveria bem, até Deus viu isso e fez a mulher, né? Então a sociedade hoje ela prega, né, igualismo, enquanto o cristão prega complementarismo, quer dizer, a mulher complementa o homem. É verdade. E enquanto a gente pode falar que somos umas privilegiadas, porque, gente, como é que é igual, que somos iguais se o homem tem mais força? Se eu for pegar uma cana de braço aqui, como fala, né, mas o mirim
com certeza ele vai me ganhar, ainda que ele seja mais novo. Como é que não é mais forte? Né? E Deus incumbiu isso ao homem, porque viu que ele era, sim, mais forte. Não que a mulher é inferior, mas complementa, é um complemento. E o que Deus faz é perfeito, e isso ninguém vai tirar da minha mente. Né? Enquanto o mundo prega, né? E isso, essa diferenciação, não, que a mulher que vive debaixo dos pés do homem, não, a mulher é o complemento. Né? E assim criar uma família perfeita. Pode comentar aí, irmã Rosângela? Eu só quero, assim, para finalizar, dizer assim, que nós, mulheres, nós só temos que entender que os papéis são diferentes. Deus, ele deu o quê? Eu recebi um papel diferente do meu esposo. Diferenciado, mas não menos importante. É isso que as mulheres se sentem, muitas mulheres se sentem inferior. Você não tem que se sentir inferior, você só tem que entender que o seu papel é diferente do papel do homem. Que é fundamental, né? Que é fundamental, porque se eu entender o meu papel como mulher e auxiliadora, eu vou trabalhar para que haja harmonia dentro da minha casa, para que haja a presença do Senhor dentro da minha casa. Porque esse papel não é menos importante, né? Todos para Deus nós somos iguais, não é menos importante, assim como eles pregam aí, né? Por isso que dá esse desencontro mesmo, pode terminar. Então, só para finalizar aqui, o que acontece quando eu não entendo esse papel? Começa a haver uma briga dentro da própria casa. Por quê? Porque a mulher ela quer ser igual ao homem. Hoje as mulheres querem ser igual. Só que hoje, nesse papel de igualdade, muitas mulheres estão doentes emocionalmente, né? São mulheres que hoje têm crescido muito a depressão, mais em mulheres. Por quê? Porque as mulheres querem ser igual aos homens, mas esquece que a nossa força é menor do que a deles. Nem tudo que o homem vai fazer eu posso fazer. Se eu fosse trabalhar igual meu esposo, eu não aguentaria. Então, meu papel é diferente. Deus deu tarefas diferentes para cada um. Mulher e homem, tarefa diferente. Cada um foi criado para o seu propósito. O seu propósito. Então, é isso aí que nós temos que entender. Não queira ser homem porque você não vai aguentar. Daqui mais uns dias você está esgotada, cansada, exausta e está dentro da sua casa. Você vai estar descontando nos seus filhos, descontando no seu esposo. Você não vai ser aquela auxiliadora que nem Deus criou você para ser. Exatamente. Então, faça o seu papel, mulher, com todo amor e carinho que Deus te escolheu para fazer. Isso não quer dizer que você não tenha que trabalhar fora, que você não tenha que ter uma profissão. Isso não impede você disso. Só não queira ser igual, porque nós nunca vamos conseguir ser igual. Até mesmo se eu fico olhando assim a tarefa do meu esposo do dia a dia. E eu fico olhando que a metade, quando eu acompanho ele, assim, a metade do dia, de noite, eu estou esgotada. E eu fico olhando assim, meu Deus, é diferente. E o mundo não vê isso, né? E o mundo não vê percebe isso. isso. Diferente. É diferente. Eu nunca aguentaria a rotina de trabalho que ele tem, hora assim de trabalho, a carga horária dele de trabalho que nem ele tem. Eu não aguentaria. Então, eu sou auxiliadora. Qual é o meu papel? De mulher, de auxiliadora. De fazer ele se sentir cada vez melhor. Quando ele chega, eu sou aquela esposa que faço amenizar mais a carga dele. Com os filhos, dentro de casa, minha tarefa com os filhos, minha tarefa doméstica. Eu vou deixar para ele fazer? Isso não quer dizer também se o homem estiver disponível em casa não vai ajudar. Mas cada um com sua rotina de trabalho diferente. Cada um com seu papel diferenciado que Deus deu para cada um. Amém? Então era isso que nós queremos passar para você. Amém, glória a Deus. Elas disseram que ia falar pouco. Eu falei, vocês não falam pouco. Mas, gente, que aula, né? E aí aqui eu sempre me chama muita atenção. Vou falar só uns 2 minutinhos, tá, pastora Cris? Não briga comigo, não. Né? Que, olha, a Bíblia ensina que o homem deve tratar a mulher com toda a honra,
afirmando que até mesmo a efetividade de suas orações dependem de tal tratamento digno para com a esposa, né? As mulheres falaram aqui mais do papel da mulher, né? E os homens. Mas outra coisa que eu vejo assim, muitos homens hoje estão acomodados. Um exemplo, a mulher trabalha, eles... não, minha mulher está sustentando a casa, eu vou ficar aqui cuidando. Então, o que está acontecendo? Os papéis estão sendo cada vez mais invertidos, né? Irmã Rosângela, pastora Souza. Não, a mulher está trabalhando, já que ela está mantendo a casa, eu vou ficar aqui no lugar dela, eu que vou lavar a roupa, que vou fazer a comida, que... Né? Não igual a irmã Rosângela, a não ser um dia que você estiver desocupado, você puder ajudar a sua esposa, mas os papéis invertidos, não. A gente tem que saber aonde a gente deve chegar, né? Igual a irmã Rosângela falou, lá na minha casa é assim, né? Meu pai, eu já chego do trabalho junto com meu pai, minha mãe tá em casa, já tenho ali uma casa limpa, um almoçozinho pra gente comer, compartilhar um momento em família, né? Não dizendo que a obrigação da casa é só da mulher, mas a gente vê hoje, irmã Rosângela, que os papéis estão sendo investidos cada vez mais. É por isso que a gente está vivendo nesse mundo aí que, não, que tu quiser ser, tu pode ser. E é o que a pastora Souza falou lá no início, né? O povo está dizendo, não, a Bíblia já está muito desatualizada, não, nós vamos deixando aí para trás, né? E aí, o que a palavra de Deus diz já é muito antigo. E muitas pessoas estão vivendo assim hoje. Às vezes a gente dentro da igreja percebe, meu Deus do céu, eu estou indo contra o que a palavra de Deus diz. Então deixa eu me consertar aqui, porque esse é o livro. E a palavra de Deus diz, né, que não vai mudar, vai permanecer dessa forma. Que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. A palavra de Deus também permanece antigamente, hoje vai permanecer para sempre, né? Então é isso, que Deus possa abençoar a sua vida e que você possa saber verdadeiramente qual é o seu papel hoje. Você homem, você mulher, você adolescente, criança, cada um de nós temos um papel fundamental na nossa casa e por onde quer que nós passarmos, nós temos um papel. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida, né? E para nós encerrarmos, eu convido você a orar, né? Compartilhe essa aula, que essa aula possa chegar ao coração de muitas pessoas. E para nós orarmos e encerrar, eu quero convidar você para vir para o nosso culto hoje. Nós temos culto de adolescentes. Venha você, adolescente, aprender mais. Nós estamos aí no mês dos relacionamentos, né, pastora Cristiane? Tem sido bênção. Nós convidamos você também com a sua família. Venha para o culto da família. Nós estamos na campanha Paz Seja Nessa Casa, né? E tem sido bênção. A gente tem visto muitas pessoas sendo abençoadas, libertas, pessoas aceitando Jesus, né? E nós temos culto de jovens também, né? Às 20 horas, você jovem, vem aprender mais. Então tem culto para todo mundo, não tem desculpa para você não vir aprender mais a palavra de Deus. Amém? Então vamos orar, agradecer ao Senhor. Pai, nós agradecemos ao Senhor por este dia. Muito obrigado por essa palavra, Deus. Que o Senhor possa abençoar a pastora Rosilene, a irmã Rosângela, elas que têm sido bênção, meu Deus, nessa escola bíblica online, e que cada palavra que foi dita aqui, meu Deus, que essa palavra possa impactar o coração dessas pessoas que estão nos assistindo, meu Deus, em nome de Jesus, que essa palavra possa tocar o coração de cada um, e que nós, homens, mulheres, jovens, crianças, adolescentes, as pessoas mais idosas, que nós venhamos saber qual é o nosso papel, meu Deus, que nós venhamos praticar a tua palavra todos os dias, que nós venhamos pôr em prática tudo aquilo que nos é ensinado, meu Deus, na nossa igreja, na nossa casa, meu Deus, que sejam coisas, meu Deus, direcionadas de acordo com a tua palavra, meu Deus, que toda obra maligna contra o nosso Brasil, contra a nossa cidade, o nosso estado, meu Deus, aonde quer que essa pessoa estiver, que caia por terra, meu Deus, todas as leis, meu Pai, que tentam, meu Deus, acabar com aquilo que nós acreditamos, que vai contra aquilo que nós acreditamos, nós declaramos desfeito, meu Deus, e que o Senhor possa fazer parte da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, não só hoje, Deus, mas todos os dias. Nos dê um domingo abençoado, um almoço com a nossa família abençoado. Abençoe a escola bíblica, cada professor, a nossa pastora, juntamente com o nosso pastor, meu Deus, que investe no ensino da tua palavra aqui na nossa igreja, que o Senhor possa abençoar. Meu Deus, nos dê um resto de domingo abençoado.
em nome de Jesus, e que logo mais nós possamos estar aqui com a nossa família para cultuar o Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Tchau, que Deus abençoe vocês em nome de Jesus.